Galera, lá se foi o 5º episódio de Miss Marvel lá no Disney Plus, a série da Marvel. E aí, será que a série tá mantendo a pegada dos 4 episódios iniciais? Será que foi bom? Será que a gente curtiu? Vem comigo que a gente vai discutir tudo isso nesse vídeo e traçar quais são as expectativas para o 6º e último episódio da série. É depois da vinheta. E aí galera, Spótico na área, tudo bem? Tudo certinho com vocês aí? É como tá escrito lá no título da thumb, né? Eu amei e odiei, eu odiei e amei o episódio. Mas como é que isso pode ser, né? É isso que a gente vai discorrer aqui hoje. Esse episódio, felizmente, teve coisas que nos levaram realmente pra cima, mas é um episódio com problemas. Esse episódio, infelizmente, tudo tava indo bem demais, né? O 5º episódio definitivamente não é um episódio sobre a Miss Marvel, sobre a Kamala Khan. Mas claro que antes de soltar pra você o que a gente acha, eu tenho que vender meu peixe aqui. Se você chegou hoje no Spótico, meu caro, minha cara, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Considera deixar a tua inscrição pra gente aqui, que ó, vai animar demais a gente, vai botar o canal pra cima e vai fazer a gente continuar trabalhando com toda a empolgação possível. Aproveita e larga o like aqui embaixo, deixa aqui o joinha, que o YouTube precisa ficar sabendo que você tá curtindo o nosso trabalho e a gente só te agradece. Bora pro vídeo? Fazendo um balanço do que foi positivo e negativo no episódio, vamos começar pela parte ruim, vamos começar por aquilo que realmente eu não gostei nesse episódio. Eu não sei por que a gente precisa gastar tanto tempo assim explicando uma coisa que ao longo dos 4 primeiros episódios, todo santo episódio, fragmentos desse passado, ele vinha sendo despejado pra gente como informações, né? Ou em forma de diálogos. Tudo bem, os caras quiseram focar especificamente no evento da partição, né? Na divisão do que hoje nós conhecemos como Índia e Paquistão. Sobretudo pela questão religiosa, os hindus ficando na Índia e os muçulmanos sendo forçados a virem para a região que hoje nós conhecemos como Paquistão. Essa foi a partição. Os caras poderiam ter pego esses flashbacks e ter soltado um pouco no segundo, um pouco no terceiro. Assim sobraria tempo suficiente de tela para a gente focar não só na protagonista, mas em todos aqueles personagens ou histórias que ainda precisam de respostas. Esse foi o menor episódio, 41 minutos, mas também foi o pior. A minha grande preocupação para o 6º episódio, a não ser que os caras estejam inspirados nos irmãos Duffer de Stranger Things, que os caras deram 2 horas ou 1 hora que seja pro episódio, ou 1h30, a Marvel tem mantido essa fórmula de 40 a 50 minutos. Será que o 6º episódio com 40 a 50 minutos vai ser suficiente para contar tudo que a gente precisa saber, sem que a coisa seja atropelada, corrida, pincelada, que esse é o grande mal? A Marvel tem até começado bem os seus trabalhos, mas a Marvel tem enfrentado problemas, não só com as séries, mas também com os filmes, de levantar um baita de um contexto, de levantar um baita de um hype, uma história, os caras alicerçam, mas na hora de fechar o telhadinho, na hora de concluir a obra, os caras têm derrapado nas conclusões. A mãe da Kamala, por exemplo, a Muneba, que chegou a dizer pra filha que essa moça, a garota das luzes, a garota das estrelas, era uma ameaça pra todo mundo. Daí na hora que ela fica sabendo, porque ela vê, ela trata aquilo com a maior naturalidade do mundo, fica até feliz, dá um sorrisão. Pera lá, como assim? Essa coisa mesmo da história da Nani dizer pra Kamala que, incrivelmente, um caminho de estrelas guiou ela de volta pro pai dela. Gente, tava mais do que na cara, principalmente quando a Kamala vai pro passado, tava mais do que na cara que os caras estavam se inspirando ali, de repente, em Marty McFly de Volta pro Futuro, quando ele vem pro passado e ele é responsável pela união dos seus pais. A Kamala fez o mesmo caminho, ela foi pro passado e a gente até cravou aqui na análise do episódio anterior que a gente já achava que isso ia acontecer. Eu acho que ela vai alterar o passado e ela vai gerar um paradoxo temporal. Nada me tira da cabeça de que ela vai encontrar a Nani ainda criança e ela mesmo vai gerar um caminho, a própria Kamala vai gerar um caminho até o seu bisavô. Foi a própria Kamala
que nesse looping temporal infinito fez parte dessa história, fez parte do passado da própria bisavó. Olha que loucura, mas veja se não é possível isso. Ela deve ter conduzido a criança, a sua bisavó ainda criança, diretamente de volta pro seu pai. E aconteceu, sabe? Tava fácil de prever isso. O próprio encontro entre Kamala e Aisha, já há poucos momentos da sua morte, né? Já que ela foi esfaqueada pela Najma, a coisa acontece de uma forma tão natural. Natural pra Kamala, eu até concordo, porque o que ela ouviu falar da Aisha e viu pinturas e tudo mais, pra ela era uma figura já conhecida. Mas, a não ser que algo ainda seja explicado, foi a primeira vez ali que a Aisha viu a sua tataraneta, será como é que é, a Kamala, coisas mal conduzidas, coisas de roteiro, deficiências de roteiro foi o que me incomodou muito nesse episódio, sabe? Coisas muito superficiais, coisas demasiadamente naturais, coisas que deveriam ser complexas ou deveriam exigir um outro nível de emoção dos atores. A coisa foi simplesmente assim, ó, pá, resolve dessa forma, age assim, natural. Deixando de lado agora aquilo que eu não gostei, aquilo que me causou raiva, ódio no episódio, vamos falar daquilo que foi positivo, daquilo que realmente eu gostei do episódio. Como a própria jornada da Aisha, que se viu obrigada a deixar a sua filha com o seu marido, né, que depois é o bisavô da Kamala, e ela tem que tentar fugir de alguma forma. Ela esconde o bracelete, né, com a pequena, e ela tem que se afastar da família para proteger a própria família, já que ela seria perseguida pela Najma, e foi assassinada pela Najma. Esse reencontro dos clandestinos com a Aisha e da forma que ela percebe sorrateiramente o plano inquestionável da Najma de voltar, né, para sua dimensão. Então ela entende que naquele momento o coração dela estava completamente fincado nesta dimensão e sobretudo no amor da família dela, que a Najma queria destruir por conta de uma missão anterior que para Aisha já não fazia o menor sentido mais, pois ela descobriu o amor na nossa dimensão, na Terra 616. Outra coisa bacana que é algo recorrente na série são esses diálogos, né, entre a Kamala, a mãe, a avó, né, ou seja, o que a Muneba cobra da própria Kamala são situações que ela também, na sua época de adolescência, foi tão rebelde quanto, ou até mais rebelde, né? Essa preocupação exacerbada da mãe com a filha, onde ela não está preparada para ver a filha, a Muneba não está preparada para ver a filha bater asas e ter a sua própria vida, né? Como ela própria disse, e isso é fruto realmente, acho que de arrependimentos ou de vontade de voltar e fazer diferente. E voltando à minha preocupação do último episódio, a série ela tá deixando muitas questões pro último episódio. O próprio controle de danos ainda não foi explorado da forma devida. A gente sabe que esses caras estão aparecendo pouco a pouco em outros filmes, apareceram na série agora um pouco mais. A gente sabe que o episódio terminou exatamente no ponto em que um dos drones do departamento de danos localiza o Kanran lá na casa do Bruno. Esse Kanran que já está diferente, já vou falar dele já. Então acho que temos mais ainda a ver sobre o controle de danos. Esses caras estão trabalhando efetivamente para quem? O próprio bracelete. Exatamente de onde é esse bracelete? A gente ainda não sabe. Ah, mas veio lá da dimensão Nur. Gente, ok. Quem que criou esse bracelete para qual finalidade? Quem são esses Jin? Quem são esses clandestinos? Qual a origem? Eles são terráqueos? São humanos? São experimentos dos Kree, como a gente tem cravado? Ainda falta respostas para isso. O bracelete é de tecnologia Kree? Isso tem de alguma forma relação com o próximo filme da Capitã Marvel, que sim, ela é um experimento Kree. Se a gente parar para lembrar do filme da Capitã Marvel e aquele colorido, aquela chuva de luzes, né, que envolve a Carol Danvers na hora que ela efetivamente se transforma, né, e passa por toda uma mudança significativa em toda a sua estrutura biológica, nós vamos encontrar quase que as mesmas tonalidades de cores. Por isso que a gente crava que tudo tem mais ou menos a ver. A Najma, quando tá para entrar no véu rasgado, já viu que eles que foram banidos, né? A sua colega clandestina tenta entrar e é morta na hora.
Então, por quê? Por que eles não conseguem voltar para sua dimensão? O véu, ele é inteligente o suficiente para entender que um banido não pode voltar? E a Najma, sabendo disso e sendo levada à reflexão pelas palavras, belas palavras da Kamala sobre família, sobre amor, pensando no Kun-Ran, e ela decide ir embora, que talvez na cabeça dela a única forma do próprio filho ficar em paz seria ela se afastando, e ela realmente se sacrifica. Mas momentos antes dela morrer, de uma forma muito simples, ela simplesmente transfere os poderes pro Kun-Ran. Como assim? Ele é de fato um inumano, como a gente tem dito aqui nos quadrinhos, ele é um inumano, mas no MCU ou no UCM ele vai ser um inumano. Aquela chuva de luzes que envolve ele, da mesma forma que aconteceu com a Carol Danvers e ela se torna a Capitã Marvel, aquilo é a névoa terrígena que ativa os inumanos no UCM. Será que nós vamos ver a Nakia e a Kamala se encontrando para resolver essa questão da Nakia descobrir sem querer que ela é a garota dos poderes, e depois a gente conversa, ficou por isso mesmo, já se passaram 2 episódios e nada. Nós vamos ter a aparição, para mim, tão necessária da Capitã Marvel para fazer uma conexão entre ela, Monica Rambeau e a própria Kamala Khan, porque o filme é das 3, né, das Marvels. Então eu tô esperando muito isso. E todas essas citações sobre o Homem-Formiga, veremos de alguma forma alguma ligação com o filme Quantum Mania? São tantas questões pro último episódio que isso me causa medo. Eu não sei você, deixa aqui nos comentários se você tá com a mesma preocupação que eu tô, ou se eu preciso relaxar aqui. Vocês não estão achando que 40, 50 minutos é muito pouco para desenrolar tudo que a série tem que desenrolar, sem esse atropelo das atuações simplórias, do roteiro muito minimalista, muito simplista, será qual que é o termo correto? Vocês não acham? Eu tô com essa preocupação, ainda mais pelo histórico recente da Marvel de nos decepcionar justamente nos finais, sejam dos filmes ou das séries. Medo à parte, achismo à parte, expectativa à parte, a gente tem que esperar até a próxima quarta-feira e seja o que Deus quiser. Marvel, por favor, coloca a gente no rumo certo, não deixa a gente chateado no final não. Repito, chegou hoje no Spottico, seja muito bem-vindo, e se não deixou inscrição lá no começo, deixa agora, que a gente te agradece demais pela fidelidade com a gente, botando esse trabalho que é novo, né? Lá pra cima a gente precisa demais de você. E todo mundo junto, a galera lá do começo, muito obrigado pela fidelidade, pela audiência. Todo mundo solta o like aqui se não soltou ainda, que é muito importante pra gente. Até o próximo vídeo sempre. Venha o último episódio de Miss Marvel, Spottico na área.